Olá! Você já ouviu falar em feridas emocionais? Você já ouviu falar nessa dor da alma que às vezes está impedindo a pessoa de ter mais brilho nos olhos, de permitir que a vida flua com mais facilidade? Eu sou a Luísa Lopes, eu sou educadora, pedagoga, especialista em desenvolvimento de pessoas. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre essas feridas que são invisíveis e que às vezes estão registradas na nossa alma e que ficam assim uma vida inteira impedindo a gente de viver a vida que a gente realmente quer, uma vida que realmente vale ser vivida. A maioria dessas feridas, elas acontecem lá na tenra idade, na infância, porque a criança ela é tão frágil, ela não sabe se defender, ela não tem ainda aquele superego, né, o juízo, ela não sabe se impor, ela não sabe se posicionar. Então é comum essas dores acontecerem na tenra idade, de 0 a 5, 6 anos de idade. E ali, onde está a base do prédio da nossa vida, nós deixamos esses registros na nossa estrutura e carregamos isso por toda uma vida. E quando nós estamos passando um momento como esse, essas feridas começam a doer ainda mais. E a gente começa a adotar algum tipo de comportamento que parece que não combina muito com a gente. É como se a gente estivesse vestindo uma roupinha que não nos serve mais. Não sei se já aconteceu com você. De repente você se percebe tendo um comportamento reativo ou ficando muito com você mesmo no mundo, criando todo um isolamento, não querendo se posicionar, não querendo compartilhar nada. É que na realidade nós temos uma conduta, uma postura muito diferente entre a dor física e a dor emocional. Você sabia que a dor física ela acessa as mesmas áreas do cérebro que uma dor emocional? A diferença é que a nossa forma de reagir à dor física é muito diferente, né? Porque você vê uma pessoa, por exemplo, com o braço engessado, ou uma pessoa na cadeira de rodas, a gente se enche de compaixão. Mesmo sabendo que essa dor física, por exemplo, uma fratura no braço, essa fratura exposta, aquilo é algo que está ali, que a gente geralmente toma uma decisão, nem pensa muito, leva para o hospital, cuida. Mas se a gente não fizer nada, dependendo do corte, o próprio organismo ele cuida de curar. Ele irriga o sangue, ele cria anticorpos e de repente só está uma cicatriz. Às vezes até uma cicatriz some. Mas quando você vê uma pessoa que está com uma ferida emocional, você percebe na pessoa porque ela fica com aquele olhar mais opaco, a fisiologia dela é diferente, às vezes ela fica muito silenciosa, às vezes ela não quer falar com ninguém e a nossa postura muitas vezes é não acolher, é não criticar, é não acolher e criticar. Totalmente diferente de quando a gente vê uma ferida que está exposta. Por que será que a gente age assim? E se prestarmos atenção, nós temos tantos cursos, né, de primeiros socorros, todos sabemos como fazer alguma coisa quando a pessoa passa mal. Mas quando a pessoa tem uma crise de pânico, aí já é menos fácil. E quando a pessoa está mais depressiva ou angustiada, triste, parece que a gente acha que ela não é uma boa companhia. Não sabemos como ajudar. Temos compaixão ao ver uma pessoa numa cadeira de rodas, mas ao ver uma pessoa com o coração machucado, com uma história muito triste, um registro de uma dor muito grande, geralmente a gente é impaciente, porque não aprendemos a acolher a dor.
Não fazemos isso nem com a gente mesmo, né? Muitas vezes, quando estamos chateados ou tristes, a gente fala, eu não estou uma boa companhia hoje. E essas feridas a gente vai levando para a vida. Chega um momento que essas feridas, elas estão sendo projetadas no nosso relacionamento, na nossa forma de lidar com as situações. E às vezes a gente nem tem consciência daquilo. Como é que acontece isso? Na programação neurolinguística, PNL, a gente chama isso de âncora, ou seja, um evento que aconteceu em algum momento no passado, muitas vezes na infância, deixou uma marca muito forte, por causa da intensidade desse evento. Você viu, você ouviu e você sentiu aquilo. E aquilo cria um registro no nosso cérebro. Todas as vezes que a gente está num contexto que tem algo que é semelhante ao que a gente viveu na infância, aquela ferida começa a doer de novo. Ou seja, no mundo externo, esses gatilhos trazem de volta aquela dor. Muitas vezes nós nem temos consciência dessas âncoras negativas ou dessas feridas. Uma coisa que pode ajudar é a gente começar a prestar atenção nos sentimentos que a gente mais nutre. Quais são os sentimentos que você mais está experimentando, principalmente nesse momento? Estou experimentando tristeza. O que tem debaixo disso? Um medo de ficar sozinho, um medo de não dar conta. Então, esses sentimentos é que estão muitas vezes na causa raiz. Então, acontece alguma coisa com aquela menininha, com aquele menininho, e a gente já falou disso no outro vídeo, né? Nós instalamos uma crença, nós instalamos ali um registro e ali começa uma ferida. O tempo passa, a gente faz de tudo para não tocar naquela ferida, mas acontece que dependendo daquilo que nós estamos vivendo, nós esbarramos nela e ela dói. Então, quais são essas feridas que nós muitas vezes vivemos na infância? O sentimento de rejeição, que deixa raízes muito profundas. Quando a pessoa tem a crença que ela está sendo rejeitada, e às vezes está mesmo, a criança sente pela atitude da mãe, do pai, às vezes eles com a melhor das intenções, não deixa claro para a criança que ela é importante, que ela tem valor, e a criança se sente rejeitada. O que ela faz? Ela começa a desenvolver um comportamento para ser aceita. E esse comportamento, de tanto a criança fazer esse padrão, ter esse padrão de comportamento, isso se torna uma identidade, ela fica muito identificada com esse comportamento. Então, no caso de uma criança rejeitada, ela pode criar um jeito de querer ser agradável para ser aceita. E aí ela exagera nisso, ela quer ser agradável, ela faz tudo para a mamãe, para o papai, para ser agradável, e ela se anula. E aí ela cresce e continua com esse padrão. Seja agradável, senão você não vai ser aceita. E, dependendo do contexto, ela não se posiciona, ela não fala o que sente, nos relacionamentos às vezes ela se anula. E isso vai fazendo com que ela comece a experimentar uma angústia. Por quê? Porque ela está desconectada de quem ela realmente é. Ela está agindo a partir dessa identidade. E o que ela começa a descobrir é que ela também tem uma cobrança interna. Poxa vida, fiz tudo por aquela pessoa e ela nem me agradeceu. Isso é um comportamento um pouco imaturo muitas vezes, porque a pessoa deixa de ser quem ela é. Uma outra ferida que nós podemos começar a desenvolver na infância é a ferida onde a pessoa se sente angustiada porque ela sente que ela foi humilhada. A humilhação. E aí ela começa a fazer de tudo na vida para não ser humilhada. E para não ser humilhada, ela às vezes desenvolve um medo de se comunicar,
ela desenvolve o medo de ousar, né? Ela evita se expor, pode criar até uma certa timidez, com medo da avaliação do outro. E ela pode desenvolver também o medo do abandono, né? Se os pais se separaram, dependendo de como essa criança fica, ela fica com muito medo de ser abandonada. Qual é o sentimento que você experimenta, que muitas vezes você está nutrindo e que está impedindo você de ter uma vida mais saudável? Muitas vezes esse sentimento está diretamente linkado com uma ferida emocional. E essas feridas, que na PNL nós chamamos de âncora, elas podem ser curadas. Essa é a ótima notícia. Porque na realidade nós instalamos esse registro, essa ferida emocional, ela acontece não é pelo evento que aconteceu, e sim pela interpretação que a gente dá para aquele evento. E cada vez que a gente vai crescendo, evoluindo e adultecendo, a gente continua a lembrar daquele evento e torná-lo ainda mais forte, pela forma que nós olhamos para ele. Então é comum, se nós ficamos sentindo rejeição, a gente começar a ver esse sentimento mesmo em momentos em que a rejeição não está evidente. Mas por quê? Porque eu já instalei a crença que eu não sou amado, que eu não sou querido. No caso do abandono, então a pessoa se invalida, ela se acha menos. Né? No caso de uma criança, né, que o pai abandonou, que saiu de casa, ele começa a achar que vai ser abandonado. E às vezes ele deixa até de se entregar no relacionamento porque tem medo de acontecer no futuro o abandono. São feridas que merecem ser olhadas com carinho, ser curadas. No caso da âncora, ela só é uma âncora porque existe um gatilho externo trazendo de volta aquela sensação. Vou dar um exemplo disso. Quando eu era criança, a gente morava em roça e tinha fogão a lenha. Fogão a lenha é uma coisa que muitos de vocês devem conhecer. Então a gente acordava cedinho e a gente olhava para acender o fogo, né, nesse fogão a lenha, a gente olhava e só via cinzas. E a gente pensava, não tem fogo não, só tem cinzas. Mas à medida que a gente ia soprando, as labaredas vinham. Então é mais ou menos, a gente pensa, não tem ferida não, tá tudo bem comigo. Mas à medida que vem um gatilho, as labaredas vêm. E aí às vezes a gente tem atitudes infantis que a gente preferia não ter, reações que aquela criança deixou de ter. Por quê? Porque a partir do momento que ela não curou aquela ferida, que ela não expressou aquela dor, isso pode virar um trauma e aquilo paralisa. E está paralisado até hoje, paralisando a gente em muitas situações. Eu sugiro para você começar a prestar mais atenção na forma que você está reagindo diante das situações. E aprender a se acolher. De vez em quando fala para aquela menininha, ai que bom. Que bom que tem uma mulher adulta para cuidar de você, para dar o amor que você não recebeu, para poder acolher você, para você não ter medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser humilhada. Eu, a adulta que está aqui, cuido de você, como uma mãe cuida de uma criança, uma mãe carinhosa. Quando eu tenho esse sentimento de compaixão com as minhas feridas, eu tenho mais respeito por mim. Eu não deixo elas assim tão expostas para qualquer pessoa ficar soprando. Então imagina, eu já falei disso antes, né? O nosso cérebro como um mega computador, eu entregar o mouse para as pessoas e deixar, permitir que as pessoas machuquem a mim mesma. Então se eu estou muito machucável, inflamável, se a situação externa está invadindo o meu mundo interno e me fazendo sofrer, provavelmente existem feridas para serem tratadas. Eu não vou fazer todo um processo de neutralização de âncora aqui, mas eu quero que você entenda que muitas vezes eu estou reagindo a uma situação
na postura da criança e não da adulta que eu sou. É como se eu estivesse vestindo uma roupinha que não me serve mais. Então, perceber isso é importante. Sabe aquela pessoa que às vezes ela fala assim, olha, eu vou lá e eu vou falar realmente o que eu estou sentindo, sabe? Eu vou me posicionar. E chega lá, a pessoa só fala, ai, eu não consegui. Eu fiquei com medo de machucar. O que ele ia pensar de mim? Ou seja, essa identidade de querer agradar invadiu a cena, me deixou sozinha, entende? E eu não fico feliz com isso. Como eu alimentei tanto essa personagem que às vezes ela salta, invade a cena e age por mim. Ou às vezes é um outro papel. Então, quais são os registros que estão ainda, que pertencem ao passado, mas estão tão presentes na sua vida? Que medo é esse? O que está tirando o brilho dos seus olhos? O que está impedindo você de viver a vida com mais confiança, com mais alegria e com mais amor? Eu posso aprender, porque da mesma forma que meu corpo tem tantos mecanismos de autocura, a minha mente também tem. A diferença é que eu não parei para conhecer esses recursos internos. Eu não parei para prestar atenção de que outra forma, diferente dessa, que está fazendo a ferida sangrar, eu poderia olhar para aquele evento. Isso significa ressignificar a situação. Eu lido com o significado que eu dou. Quem está dando o significado? Sou eu. E se eu começar a ressignificar? Preste atenção nos eventos que você passou na sua vida e perceba o quanto eles contribuíram para o seu crescimento, contribuíram para a pessoa que você é hoje. São esses altos e baixos que faz com que a gente exercite a nossa espiritualidade, que a gente busque o nosso melhor. E aí, eu tenho uma dica para você. Olhe para o seu momento atual. Perceba em que área da sua vida você está percebendo que você não está sendo eficaz. E se pergunte, qual é o recurso interno que eu poderia acessar nesse momento para lidar melhor com essa situação? Então, vamos imaginar que você esteja muito frágil com tudo isso que está acontecendo. Que você esteja experimentando essa ferida aberta da fragilidade, do medo. E você olha para isso, dissocia dessa dor, aprecia tudo isso e você se pergunta, qual é o recurso interno que eu preciso para lidar com isso? E a resposta vem. Você precisa ter fé. Fé. Uma certeza que eu não dou conta de tudo, mas que eu posso alimentar uma expectativa positiva, que tem um ser superior cuidando de tudo isso. Em que momentos na minha vida eu tive fé? E eu vou abrir no arquivo das minhas lembranças eventos onde eu tive fé, onde eu acreditei e funcionou. Perceba quanta coisa você já passou e teve momentos que você falou, vai dar certo porque eu mereço. Deus existe. Deus é mais. E naquele momento você decidiu acreditar. Pegue de volta essa fé. Tome posse dela e olhe para o momento atual. Assim as coisas ficam mais fáceis. Nossa, eu estou sentindo que as pessoas estão falando comigo e as pessoas estão me ignorando. Isso significa que eu tenho uma necessidade de me sentir aceita, que essa necessidade não está sendo atendida. Então a âncora pode ser um comportamento que alguém teve em relação a mim, ou às vezes só uma autocobrança. E eu volto a me perguntar, que recurso eu preciso para lidar com isso?
Eu preciso de mais autoestima. Em que momento na minha vida eu tive esse sentimento de amor próprio? Vai lá, se conecte com esse sentimento, tome posse e olhe para o seu momento atual e perceba que tudo fica mais fácil quando você começa a buscar esses recursos internos. O que não dá é você continuar como uma criança indefesa, deixando que esses gatilhos façam com que essa ferida comece a inflamar e a doer muito. É você que tem que cuidar disso. E um outro caminho que pode ajudar profundamente é o autoconhecimento. Quando você conhece alguma coisa, você lida com isso com muita autoridade, com muita confiança na sua competência. Então, como começar? Comece se auto-observando. Espera aí, eu acabei de responder de uma forma a uma situação. Como é que eu estou me sentindo? Não estou bem. Qual o sentimento que está aí? O medo. Então eu começo a agir, motivada pelo medo, motivada pela raiva, e eu percebo que não é essa mulher adulta, é sim resíduos da ferida que não foi curada, que está aqui, como uma menininha esperneando, com medo de não ser aceita, com medo de não ter amor. Dependendo das situações que nós vivemos, por exemplo, se vivemos uma situação de abuso na infância, isso pode manchar várias áreas da vida. A boa notícia é que isso também pode nos impulsionar para nos tornar pessoas melhores. Mas até que isso aconteça, nós podemos estar atraindo outros relacionamentos abusivos, nós podemos estar atraindo pessoas que não nos respeitam. Então, aprender a catar a joia da experiência. Abrace a sua história, seja ela qual for. Já aconteceu, passou. Né? Eu não tenho que ficar lembrando da dor, mas eu posso ir lá, catar as joias, acessar toda a riqueza que isso me deu. Fazer com que isso me fortaleça, faça de mim uma pessoa melhor, para que eu possa lidar com as situações futuras. O que não dá é eu ficar com dó de mim. A consciência de vítima não me ajuda a fluir. Mas eu posso ressignificar essa história. Você conhece algum grande líder que não passou por muitos desafios? Nós falamos sobre isso no vídeo sobre propósito, não é verdade? Então comece a perguntar para você mesmo, qual é o propósito da vida? Quando eu experimentei essa dor, para quê? Quando eu pergunto para quê, isso me move para o futuro. Mas se eu ficar por que logo eu, por que isso aconteceu? Quando eu pergunto por quê, eu mergulho mais na ferida. E não ignore suas feridas internas. Não ignore suas feridas emocionais. Peça ajuda. Tem muita gente boa no mercado. Cuide disso com a mesma urgência que você cuidaria de uma dor física. Tem muita gente que está com o coração todo acidentado, machucado, sofrido e está fazendo de conta que está tudo bem. O prejuízo pode ser muito grande. É isso. Tá aí um recado para você aprender a cuidar melhor de você, a identificar suas feridas emocionais, a aprender a cuidar de você com muito amor, com muito carinho e dar também F5, atualizar, acolher aquela criança, atender às necessidades dela, mas não ficar mais refém das situações. Use tudo isso para enxertar aí no seu coração sabedoria, conhecimento, para você fazer sua vida fluir com mais facilidade. Existe um caminho que é o autoconhecimento, que vai ajudar profundamente você a se respeitar e fazer valer
cada minuto aqui. Um beijo bem carinhoso no seu coração e eu estou aqui para ajudar você a viver uma vida que realmente vale. Se fez sentido, curta, compartilhe e se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. E pode inclusive me dar sugestões de temas, porque a minha intenção aqui é contribuir e fazer valer esse tempo chamado vida.